Aleluia. Podemos sentar, irmãos? Esse mesmo espírito em adoração, feche seus olhos no nome de Jesus e peça a Deus que continue a falar ao meu e ao seu coração. Peça a Deus, Pai, me dá sensibilidade, Deus, da tua palavra, de compreender o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Peça a Deus, tudo que pedires crendo, recebereis. Que agora durante a ministração não haja nenhum tipo de distração sobre a palavra do Senhor Deus. Quando nós adoramos, falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra, é Deus falando conosco. Ah, Deus, que a palavra do Senhor, Deus, fale-nos com tanta propriedade. Assim como a palavra mesmo descreve, que ela venha ser como uma espada, Pai. Que entre em nossos corações de tal forma, Deus, a transformar, arrancar aquilo que não é do agrado do Senhor. Faz nessa noite, Senhor Deus, algo de extraordinário, Pai, por meio da Tua palavra, Deus. Que o Senhor de fato receba a nossa adoração, os nossos louvores. E agora, Senhor Deus, com os nossos corações preparados, quebrantados, contritos, que essa palavra vai de encontro a cada necessidade nessa noite, Pai. De transformação, de santidade, Deus, de santificação, de transformação, de conduta, de comportamento, de caráter. Que a Tua palavra, Deus, entre de tal forma em nossos corações, que nessa noite saiamos daqui na certeza que não seremos os mesmos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meu Deus. Irmãos, qual é o texto de nossa reflexão? É claro, né? Marcos. Não solte a fé. Não solte. Essa passagem temos ministrado por 3 domingos. A mesma passagem. Você também pode conferir essa passagem em Mateus capítulo 9, 1 a 8. Lucas capítulo 5, verso 17 a 26. A mesma passagem. Por isso, abra a palavra do Senhor Deus. Confira o texto sagrado. Marcos capítulo 2. Também pode ser Mateus 9 ou Lucas capítulo 5. É a mesma passagem. Claro que cada um evangelista com uma perspectiva diferente, para um público diferente. Fé que não solta, a fé que permanece, a fé que segura a corda. Na semana passada, falamos sobre a fé que move telhados, a fé que é capaz de fazer coisas estranhas, aparentemente estranhas. Na semana passada falamos da fé que move ou carrega a maca. Hoje iremos falar da fé que não solta, que segura a corda. São elementos dentro do texto que eu e você já conhecemos, que segura a corda. Irmãos, por uma feliz coincidência, e não há propósito em Deus, na minha devocional de hoje, do livro Os Profetas Menores, do Carlito Paz, hoje, 15 de fevereiro, a devocional falava sobre cordas.
E ainda na escola de pregadores hoje, eu falei assim, irmãos, quando Deus quer falar uma coisa, não tem como você se desviar do caminho. Eu lá sabia que o Carlito Paz ia escrever uma devocional, nesse dia ia cair justamente hoje, 15 de fevereiro, que ia falar sobre cordas. O texto é Natã, Oséias capítulo 11, verso 4. Esse texto é um chamado de Deus para uma carta de amor ao Senhor Deus, para o Deus de Israel. Diz a palavra do Senhor Deus. Vamos todos ler esse texto? Eu com laços de amor, ou se você preferir, na minha versão atualizada, corrigida, Pastor Antônio, 2026, com laços, com cordas de amor. Essas cordas de amor, o próprio Deus diz para o povo de Israel: vocês têm sido desobedientes, obstinados de coração, e ainda assim eu vou estender cordas de amor para sustentar vocês, para alimentar vocês, para cuidar de vocês. Irmãos, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que estende não só as mãos, mas quando é necessário, Ele dá até a corda para você sair do poço. Mas para entender essa temática é preciso também entender o conceito de fé, porque o nosso tema é fé que não solta. Eu preciso entender o que é fé. E aí alguns pensadores como Hernandes Dias Lopes diz que fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará o que prometeu no tempo e no modo dele. Isso é fé. Augustus Nicodemos diz que fé salvadora é aquela que deixa o qualquer mérito próprio e se apropria exclusivamente da obra de Cristo. Fé é abrir mão do status quo e entregar a vida a Jesus. Tim Keller diz que fé cristã não nos livra do sofrimento, mas nos faz entender o sentido em meio ao caos da vida. Fé é quando tudo aparentemente está errado e eu continuo crendo. Fé é quando tudo me falta e eu continuo crendo. Fé é quando eu estou saudável, eu creio em Deus. Quando eu estou doente, eu creio em Deus. Quando Ele me cura, eu creio nele. Se Ele não me curar, eu creio nele. Fé é independente das circunstâncias. É se eu andar sobre as águas, eu creio. Se eu vier submergir, eu creio que Ele vai estender as mãos. Isso é fé. Hebreus nos diz, então, o conceito clássico de fé. Hebreus 11, 1. Ora, fé é a certeza das coisas que se espera, da convicção de fatos que se não se vê. Então, eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Quando não tem chão, eu coloco o pé e deixo com Deus. Fé é no meio do oceano, não tendo o que fazer, saber que Deus vai prover. Fé é entender que no meio da tempestade, Deus vai acalmar a tempestade dentro e a tempestade fora. Assim, eu e você já sabemos que fé é isso. Portanto, eu não preciso e não devo soltar a fé. A fé não é meramente algo subjetivo, é algo também palpável. Algo que eu toco, que eu vejo, que eu sinto. E essa noite, a fé está materializada nas cordas ou na corda. Marcos, capítulo 2, diz assim o texto. Precisamente o verso 3 em diante.
Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar em que Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que ele estava deitado o paralítico. Baixaram a maca. Cordas. Conta-se uma história que um alpinista, ele, ao escalar uma montanha, a montanha dos seus sonhos, não era os legendários, mas ele estava... Eu tinha que soltar. Ele estava escalando uma montanha e aconteceu um incidente, ou um acidente. Ele escorregou e desceu montanha abaixo. E ficou pendurado por uma corda. E não tinha ninguém ali para socorrê-lo. E ele gritava, chamava por alguém e nada acontecia. E ele ficou em silêncio, já estava cansado, não aguentava mais. Ele começou a ouvir uma voz: corta a corda. Aí ele: essa montanha é muito alta. Ele ouviu pela segunda vez: corta a corda. E ele tinha recursos para cortar a corda. Ele ouviu pela terceira vez: corta a corda. Ele não cortou a corda. Passou mais de 24 horas naquele lugar pendurado. 2 dias depois, o corpo de bombeiro encontrou seu corpo pendurado a menos de 1 metro do chão. Não teve fé suficiente para cortar a corda quando deveria cortar a corda. Fé é acreditar que é preciso, às vezes, cortar a corda. Fé é preciso ter e compreender que é ter fé suficiente, segurar a corda até o último momento da vida. Esses homens tiveram fé suficiente para acreditar que aquela maca não ia cair no meio da multidão. É verdade que tem pessoas cortando cordas, desistindo da vida e da vida cristã de uma forma muito rápida. Esse é o melhor termo que eu encontrei. Tem pessoas que cortam a corda por coisas qualquer. Por uma palavra, por um olhar, por qualquer fadiga da vida. E quando deveria, de fato, cortar a corda ou até mesmo segurar a corda, desiste. Esses 4 homens seguraram a corda. Não sei a altura do paralítico, não sei o peso do paralítico, não sei a distância do paralítico. Eu sei que ele estava num terraço, segundo Lucas. Não sei a altura desse terraço, eu sei que eles desceram esse homem por cordas. E eles não soltaram aquela corda. Pode ser que a multidão estivesse falando assim: o que é que você está fazendo isso? Está atrapalhando a pregação. Jesus está pregando aqui agora, para com isso, porque está destelhando. Irmãos, o profeta Jeremias nos apresenta um Deus que não age apenas com autoridade, mas com vínculo, como vimos em Oséias. Jeremias, capítulo 31, verso 3, diz que com cordas, como nós vimos em Oséias, melhor dizendo. Jeremias, se você ler Jeremias, você vai ver que Jeremias foi jogado dentro de um poço. Só porque ele estava pregando a palavra de Deus. Um homem é movido de íntima compaixão, bola uma corda e vai lá tirar Jeremias do poço. E diz que o poço só tinha lama. Ele estava num atoleiro de lama dentro de um poço. E ele é retirado de lá por cordas. Não importa a profundidade do teu poço, aquilo que você está vivendo, Deus tem sempre uma corda para nos retirar de lá. Foi com cordas que a mulher samaritana estava
tirando água do poço. Mateus capítulo 4, ali quando ela estava retirando a água da vida chegou para ela. Porque não tinha como jogar o seu cântaro, jogar a sua vasilha para retirar a água, se não houvesse cordas. Bom, a passagem também nos diz que esses homens desceram aquela maca. Irmãos, hoje não é só preciso destelhar. Não é só necessário carregar a maca. É preciso segurar a corda. Tem pessoas que deixam a fé muito rapidamente, por qualquer motivo. Deixa a corda. Há algumas lições preciosas que eu quero compartilhar. A fé que não solta começa quando o caminho acaba. O Hernandes tem uma mensagem que diz o seguinte: o que fazer quando não temos mais o que fazer? O que fazer quando estamos num beco sem saída? O que fazer quando estamos no fundo do poço? O que fazer quando não há mais o que fazer? O que fazer quando o caminho acabar? O que fazer quando o mar se apresentar à sua frente? O que fazer? Retroceder, parar, avançar, crer que o mar vai abrir, crer que Deus vai enviar uma corda, crer, isso é fé. Quando não há mais o que fazer, ainda há o que fazer. Marcos capítulo 2, verso 4 diz que, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o caminho acabou. Irmãos, em Deus não tem atalhos. Em Deus tem estratégias. A fé que não solta começa quando o caminho acaba. Quando você acha que acabou, assim, só está começando. Quando você acha que não tem mais corda, ainda tem mais corda para te segurar. Quando você acha que não dá mais, assim, ainda dá. Segura um pouco mais, tem mais uma milha. Eu lembro de uma outra parábola de uma irmã, eu vou chamar irmã, e é bem pertinente, e é intencional, de uma irmã, que era aquela crente raimunda, pé na igreja, é crente raimundo, né? Pé na igreja e pé no mundo, mas está tudo aí no contexto. Ela estava na igreja, irmãos, cultuava a Deus, adorava a Deus, cantava, pregava, estava lá todos os domingos. Mas o sábado anterior, ela estava, vou contextualizar, tá? A parábola não fala sobre isso, mas estou contextualizando. Ela estava no mais, no sábado. Na sexta, ela dava uma passadinha na P12. Mas num domingo, às 19h30, ela estava onde? Aqui, adorando, cantando, levantando as mãos, adorando ao Senhor Deus. E alguém um dia perguntou: irmã, não foi o diácono não, nem o diabo, não foi um irmão. Perguntou assim: irmã, por que você faz isso? Por que você vive essa vida dupla, essa vida ora santa e ora piedosa e ao mesmo tempo no mundo? Ela disse: meu irmão, eu tenho lutado todos os dias, eu sinto Deus me segurando por uma corda, pelo meu dedinho todos os dias. Quando eu venho aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, mas eu sinto Deus me segurando pela pontinha da corda. Até que um dia, indo essas idas e vindas, lá e cá, antes que lá tragasse, antes que o inferno tragasse, Deus pegou ela de jeito, trouxe, mudou o coração, o caráter e se tornou uma mulher de Deus. Se você nessa noite está nessa condição de lá e cá, ora crê, ora não crê, ora uma vida santa, ora não, Deus está segurando pela pontinha do dedo, não solta dele, segura nele e crê que uma hora a mão de Deus vai te pegar. Mas é preciso ter fé, é preciso crer. É preciso ter uma fé como a desses homens. Não uma fé em interesse pessoal, mas uma fé em interesse coletivo do outro.
Porque crer para que Deus faça na minha vida é até fácil, mas crer que Deus vai fazer na vida do outro e glorificar por isso, irmãos, é muito abrir mão do ego, do eu. Porque o que eu faço não deve ser para a minha glória, muito pelo contrário, para a glória de Cristo Jesus. Segundo, a fé que não solta, sustenta o outro, mesmo cansado. Você está cansado? Graças a Deus, não tem ninguém cansado. Glória a Deus. Se você estiver cansado, a palavra de Deus diz assim: caminha mais uma milha. E caminha com o outro. Se você tem 2 túnicas, entregue uma. A fé que não solta, sustenta o outro, mesmo cansado. Verso 4 também diz assim: desceram o paralítico pelo telhado. Eu pergunto ao texto: será que esses homens não estavam cansados? Será que esses homens em algum momento pensaram em desistir? Não solte, mesmo estando cansado. Mesmo estando cansado. Sustentar alguém é mais fácil do que ser carregado por alguém. Deixar exige cuidado, equilíbrio e sustento. Não faça esforço por distrações ou por vanglória, mas faça um esforço para sustentar o outro, porque isso faz parte do reino de Deus. A palavra em Eclesiastes 4:12 diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Comumente, pregamos nesse texto para falar para casais em relacionamentos também. Mas é fato que Salomão, nesse contexto, não está falando sobre isso. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sustente o outro mesmo estando cansado. Sustente o outro mesmo querendo estar só. Sustente o outro quando você achar que não dá mais. Irmãos, é comum nesse tempo nós pensarmos em desistir do outro. É comum. É comum pensar que já fizemos o suficiente. É comum pensar que já dei tudo o que tinha. Agora, você já pensou se Deus usasse a mesma medida com cada um de nós? Já pensou se esses homens, no meio do caminho, ou quando ele chegasse diante daquela porta, uma multidão, ele falasse assim: tem muita gente. Vou deixar você da porta aqui agora e você se vira. Ou então, como aquele paralítico em Atos capítulo 4, na porta do templo chamada Formosa. Há anos, um homem na porta do templo, pedindo esmolas. Há anos, aquele homem na porta do templo. Entrava crente e saía crente, e descrente também. Crente, descrente, crente, descrente. E o homem na porta do templo. E eu sempre pergunto para o texto: meu Deus, não tinha um crente naquele lugar para convidar aquele homem? Aí aparece Pedro e João. Não tenho esmolas para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O que foi que Pedro e João fez? Eu tenho cordas para te dar. Levanta. Levanta. Sabe o que foi que aquele homem fez? Foi direto para casa, foi? Não. Ele foi para onde? Ele poderia ir para casa magoadinho, né? Não entro mais nesse templo.
Estive aqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, pedindo esmola. Ninguém nem dava e nem me convidava para entrar. Mas a primeira coisa que ele faz é exaltar, glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho prata, não tenho ouro, em nome de Jesus, levanta. Ele não vai para casa murmurando do pastor, dos líderes. Ele vai para dentro do templo glorificar o nome do Senhor. Porque é sobre Ele, sobre Jesus. Está cansado? Segura a corda. Segure alguém, sustente alguém. Porque tem alguém te sustentando, pode ter certeza disso. Terceiro, a fé que não solta é vista por Jesus. Verso 5 diz: vendo-lhes a fé. Jesus não viu apenas um homem doente. Ele viu uma fé coletiva, contínua e persistente. Não foi o barulho do telhado quebrado que chamou a atenção de Jesus, mas a constância da fé daqueles homens até o fim. Jesus vê aquilo que muitos ignoram. O espaço aberto no telhado foi só uma ruptura no coração de Jesus para curar aquele homem. Assim, Isaías 49, verso 16, diz que eis que eu te gravei na palma das minhas mãos, te segurei nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Se você, no nome de Jesus, nessa noite, entende que está passando por uma situação difícil, entenda que Jesus vê. Ele não vê com os mesmos olhos que nós enxergamos. Ele vê com os olhos de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Por fim, a fé que não solta termina em restauração. Quem não solta a corda é restaurado. Quem solta jamais vai experimentar o que Deus tem para derramar. Estou cheio de parábolas hoje, né? Mas tudo bem. Um homem passou uma vida inteira cavando, achando que iria encontrar o seu diamante. Passou mais de 10 anos cavando. Quando ele já não aguentava mais, e todo mundo fala assim: para, você é louco, todo mundo já foi embora, só tem você aqui. E de fato, essas vozes esfriou o coração dele, e ele parou e foi embora. Deixa eu te dar uma palavra no nome de Jesus. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado, esses homens provavelmente ouviram algumas vozes. Desce daí, para com isso, não faz isso não, vai incomodar Jesus, para com isso, não faz. Esse homem parou de cavar, foi para casa, uma outra pessoa assumiu o trajeto dele de escavação. Menos de 2 dias cavando, esse homem encontra a maior pedra preciosa. Um teve que cavar 10 anos. Em apenas 2 dias, o outro colocou a mão naquilo que o outro fez o trabalho. Por quê? Ele desistiu. Ah, pastor, mas 10 anos? O povo de Israel foram 40 anos. Deus quer te entregar um ouro. Quer te entregar um resultado de restauração. Mas não para no meio do caminho, não. Não solta a corda se é você que está segurando alguém. O salmista diz, Salmo 18, verso 4 e 6, diz que as mesmas cordas que simbolizam perigo e limite, contextualizando, se tornam cenário de livramento. Quando Deus pega uma corda, estende uma corda,
é porque Ele está nos dando mais uma chance. Aqueles homens seguraram aquelas cordas. Vejam bem, Jesus disse: a fé que vocês têm. Jesus olha para aquele homem e olha para os homens que estão segurando aquela corda. A fé que não solta no processo se transforma em testemunho final. Como eu disse, Jeremias 38 foi jogado num poço, mas foi tirado de lá por cordas. Jeremias 38:13 diz: assim tiraram Jeremias do poço com cordas. Deus curou aquele homem. Não sei o nome dos homens que estavam descendo aquele homem. Não sei o nome do homem que foi curado. Mas sei o nome do homem que curou. Jesus. E hoje Ele está dizendo para você nessa noite: não solte a corda. Seja você que está deitado na maca, ou você que está segurando alguém que está deitado na maca. Deus te escolheu e te chamou para isso nessa noite. Não solte. A única voz que você precisa ouvir nessa noite é a voz do Espírito Santo. Não solte. Eu conto com você. Não solte. Pastor, sou eu que estou deitado naquela maca. Pastor, sou eu que estou sendo carregado, trazido, à força. Sou eu, como a história daquela menina que estou sendo segurada pela pontinha do dedo de Deus. Sou eu, pastor, que tenho cavado, tentado e não encontro nada. Sou eu, pastor. Sou eu, pastor, que tenho escalado algumas coisas no meio do caminho, tenho caído e aí tenho pensado em cortar as cordas. Sou eu, pastor. Então é para você também. No nome de Jesus. Hoje é noite de restauração. É noite de você levantar, carregar a sua maca, destelhar a sua vida espiritual, deixar que o milagre aconteça na sua vida, porque é só uma palavra de Jesus. Hoje a palavra de Jesus é para você. Chega de viver na berlinda. Chega de viver lá e cá. A vida do crente é sim ou não. O que passar disso é do inferno. A vida do crente é no altar. O que passar disso não é dele. Essa conversa de que não tem nada a ver é conversa do diabo, irmãos. Tem tudo a ver. Crente não pula carnaval. Essa história de que está na moda, não está na moda, irmãos. Crente destelha telhado, crente carrega maca, crente leva o outro até Jesus. Para ele ser curado, para o outro ser curado. Se for preciso destelhar a boate X, o lugar tal, tudo bem. Mas ir para lá celebrar aquilo, não, irmãos. Eu preciso te dizer que isso é do inferno. Se é festa da carne, não. Quem é da carne, é da carne. Quem é do Espírito, é do Espírito. E nós somos do Espírito. Então, no nome de Jesus, nos coloquemos de pé. Celebremos ao nosso Deus. Porque hoje, Ele está te entregando uma corda. E você precisa segurar nela. Você precisa segurar até o fim. A vida, como eu disse esses dias para comando, o nome Alex. Viver no Rio não é para amadores, ele disse. E eu vou citar um dramaturgo que diz que a vida também não é para amadores. A vida é difícil mesmo, irmãos. A vida não é uma reta.
A vida tem curvas sinuosas, perigosas, difíceis. Tem hora que você deve acelerar, tem hora que você deve parar. Tem hora que você deve prestar atenção ainda mais na velocidade com que está. Tem hora que você tem que descer a corda rápido, porque a multidão está ali, porque o milagre tem que acontecer. Então nessa noite, no nome de Jesus, não importa em que velocidade, não importa a intensidade, mas não solte a corda. Não ouça vozes que não seja a voz do Espírito de Deus dizendo: levanta.